Cara, é cada uma que a gente tem que ouvir que dá até raiva. Quando a gente pensa que já viu de tudo no futebol brasileiro, aparece mais uma dessas que parece piada, mas infelizmente é real. O São Paulo, gigante, tradicional, tricampeão mundial, está sendo cobrado por uma multa por escalar um garoto da base. É isso mesmo que você leu. Um jogador do Sub-20, que foi usado pelo time principal, virou motivo de cobrança. Quem está cobrando? O Cuiabá. Sim, o Cuiabá, que agora resolveu dar lição de moral em clube grande. É rir para não chorar, porque se for levar a sério, dá vontade de estourar a mesa no meio. O moleque foi usado pelo São Paulo, e o clube mato-grossense se doeu, tá pedindo dinheiro. Diz que tinha cláusula, diz que não podia jogar, diz isso, diz aquilo. Mas espera aí, gente. Vamos colocar os pingos nos is. Estamos falando de um jogador que estava no time de base. Um garoto em formação, que foi chamado para compor elenco, para ajudar no momento em que o elenco estava desfalcado. Isso acontece em qualquer time. É natural. É do jogo. Mas agora parece que virou pecado. A diretoria do Cuiabá, que já não tem muito o que mostrar dentro de campo, resolveu querer aparecer fora dele. E como é que faz isso? Criando barulho. Jogando pra galera. Fazendo pressão nos bastidores. Eles sabem que o São Paulo é vitrine, é manchete, é peso. E aí aproveitam qualquer brecha para tentar arrancar um trocado. Só que essa postura é ridícula. Baixa. Mesquinha. Não condiz com um futebol profissional que se diz sério. Se fosse um caso claro de descumprimento de contrato, vá lá. Mas não é. É questão de interpretação, de entendimento e, principalmente, de bom senso. E o bom senso tá faltando, tá passando longe. Porque se todo jogador de base, emprestado, virar problema quando é usado por necessidade do elenco principal, então fecha a base. Acaba com a transição. Rasga os contratos e vamos jogar com 11 só. É surreal. O São Paulo agiu certo. Precisava do jogador. Ele estava disponível. Foi lá e escalou. Ponto. Isso é gestão. Isso é planejamento. Isso é saber usar o que tem à disposição. Agora, se o Cuiabá quer criar caso, que vá para a justiça. Que apresente documento, que prove o erro. Mas ficar jogando na mídia como se fosse escândalo é forçar a barra. É querer tumultuar ambiente. E isso a gente não aceita calado. Tem que ter respeito com São Paulo. Tem que ter noção do tamanho das coisas. A gente não pode aceitar que um clube pequeno, com histórico praticamente inexistente, queira se colocar como vítima de uma suposta violação contratual quando, na real, o que aconteceu foi uma atitude corajosa e responsável de quem precisava completar elenco. A diretoria são paulina fez o que qualquer outra faria. E ainda assim, vira ré. O que me deixa mais indignado é a seletividade. Porque tem clube por aí que bota jogador irregular, que inscreve errado, que infringe regra clara. E aí? Nada acontece. Silêncio. Passa um pano. A CBF finge que não vê. Mas quando é o São Paulo, meu amigo, aí é manchete. Aí é crise. Aí é escândalo. Aí vem dirigente do interior do Mato Grosso querer dar lição de moral. É isso mesmo. Tá na hora da torcida acordar para isso também. Porque não é só dentro de campo que tentam parar o São Paulo. Fora dele, a perseguição é escancarada. Não pode ver o tricolor se reerguendo, organizando a casa, brigando em cima, que já começa a pipocar denúncia, cobrança, pressão. Parece combinado. Parece má vontade institucionalizada. E isso não é teoria da conspiração, não. É realidade. A gente tá vendo o que acontece com outros clubes. É só olhar. Quando é time do eixo que interessa a imprensa, todo erro é abafado. Mas quando é o São Paulo, até o uso de jogador da base vira problema nacional. Aí colocam o nome do clube nas manchetes como se fosse crime. Como se fosse trapaça. Como se fosse má fé. E não é. Nunca foi. É só mais um episódio dessa novela sem fim de tentativas de desestabilização. O São Paulo precisa se posicionar. Precisa responder à altura. Não pode aceitar esse tipo de coisa de forma passiva. O presidente, a diretoria, todo mundo tem que ir a público e mostrar a verdade. Explicar com firmeza. Porque do jeito que tá, qualquer um se sente à vontade para bater, para acusar, para inventar. E não tem resposta. Isso enfraquece o clube. Passa a imagem de que tudo é permitido contra o tricolor. E olha que a gente tá no momento de reconstrução. A torcida voltou a acreditar.
O time mostra sinais de competitividade. A base tá revelando. O Morumbi tá enchendo de novo. O São Paulo tá voltando a ser São Paulo. E justamente agora, quando a poeira começa a baixar, quando o trabalho começa a aparecer, vem esse tipo de coisa para tentar atrasar o lado. É sempre assim. Nunca é coincidência. E o mais curioso, ninguém fala do mérito da base. Ninguém elogia o garoto. Ninguém reconhece que o São Paulo, mesmo sob pressão, teve coragem de colocar um jovem da base para jogar. Isso deveria ser exaltado. Isso é futebol de verdade. Isso é dar chance para moleque da casa. Mas não. Preferem transformar em problema. Preferem transformar em infração. É um retrocesso absurdo. Fica evidente que o Cuiabá está mais preocupado em fazer barulho do que em construir algo sólido no futebol. Porque se tivesse um projeto sério, estaria focado em fazer o time jogar bola, em disputar campeonatos de forma digna. Mas não. Resolve mirar no São Paulo. Resolve mirar no nome que mais dá clique, que mais chama atenção. E isso diz muito sobre as prioridades desse clube. O São Paulo, por outro lado, tem que seguir firme. Sem se abalar. Porque isso é jogo sujo. Isso é tentativa de desestabilizar. E a resposta tem que ser dentro de campo. Com vitória. Com organização. Com gestão firme. E fora de campo, com resposta jurídica. Com nota oficial. Com postura forte. Não dá mais para ser o bonzinho. O tempo do silêncio acabou. Agora é hora de bater de frente. A torcida tem que estar junto. Tem que cobrar atitude da diretoria. Mas também tem que apoiar. Porque o momento exige união. Não é hora de dividir. É hora de mostrar que ninguém vai calar o São Paulo. Que ninguém vai derrubar o que está sendo construído. Já passamos por coisa pior. Já enfrentamos tempestades maiores. E seguimos de pé. Então não vai ser uma cobrança esdrúxula que vai nos parar. Aliás, tá na hora da CBF se manifestar. Porque se vale para um, tem que valer para todos. E se esse tipo de cobrança virar moda, o futebol brasileiro vai virar uma guerra de contratos, uma disputa jurídica sem fim. Ninguém vai mais querer emprestar jogador. Ninguém vai mais querer usar base. Vai virar um caos. E quem perde é o torcedor, que quer ver futebol, não tribunal. Esse tipo de atitude mostra como os bastidores ainda mandam mais que o campo no Brasil. Como interesses escusos, vaidades e disputas de poder são mais importantes do que a bola rolando. E isso precisa mudar. Mas só vai mudar quando os grandes se impuserem. Quando os clubes com história e peso se posicionarem com firmeza. O São Paulo tem que liderar essa mudança. Porque se hoje é uma cobrança por usar um garoto da base, amanhã pode ser qualquer coisa. Podem reclamar de treino, de coletiva, de postagem em rede social. Tudo pode virar pretexto. Tudo pode ser arma. E se a gente não reage, vai acumulando. Vai perdendo espaço. Vai virando alvo fixo. E isso não pode acontecer. O tricolor tem que mostrar que aprendeu com os erros do passado. Que agora tem comando. Que agora tem voz. Porque se continuar aceitando esse tipo de coisa, daqui a pouco vão querer vetar até a música da torcida. Vão querer aprovar o uniforme. Vão querer mandar no clube. E isso a gente não aceita. Nunca aceitou. O São Paulo é gigante demais para se curvar. Então, que esse episódio sirva de lição. Que a diretoria se posicione. Que os bastidores sejam ativados. Que os canais oficiais falem. Que a mídia do clube trabalhe. Porque o torcedor precisa de explicação. Precisa de informação. Mas também precisa ver o clube reagindo. E reagindo com força. Sem medo. Sem baixar a cabeça. O momento é de união, mas também de firmeza. Não podemos deixar que transformem o São Paulo em bode expiatório. Já fizeram isso demais no passado. Já tiraram ponto. Já roubaram campeonato. Já silenciaram dirigente. Mas agora é diferente. Agora a torcida tá atenta. Tá vigilante. E não vai deixar passar. A mensagem tem que ser clara. O São Paulo não é quintal de ninguém. O São Paulo não é trampolim de ninguém. E se tentarem de novo, vão encontrar resistência. Porque o torcedor tá cansado. Tá farto. E vai cobrar atitude. Vai cobrar resposta. Vai cobrar grandeza. A gente quer ver o São Paulo onde ele merece, no topo. Disputando o título. Formando craques. Enchendo o estádio. Calando os críticos. E se depender da gente, essa cobrança ridícula do Cuiabá vai virar piada.
Vai ser lembrada como mais uma tentativa frustrada de desestabilizar um gigante que tá voltando a ser temido. E olha, se o problema for dinheiro, manda vaquinha. O torcedor paga. Só para mostrar que o clube não depende de ninguém. Mas cobra atitude. Cobra postura. Porque respeito a gente exige. E essa cobrança aí não é só por contrato, é por honra. Honra de quem nunca se vendeu, nunca se calou, e nunca vai aceitar ser tratado como bandido por usar um garoto da base. Então, diretoria, tá na hora de mostrar serviço. A gente vai seguir apoiando, mas de olho. Porque o São Paulo é maior que essa palhaçada toda. E quem tentar atrapalhar, vai cair. Um por um. Pode anotar. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Sou São Paulino de coração e desde cedo venho acompanhando cada suspiro do tricolor. Hoje escrevo com aquele misto de indignação, expectativa e esperança que quem veste o manto entende bem. Nos bastidores do Morumbi corre um rumor forte e fluido de que Crespo está prestes a tomar uma atitude drástica. Afastar do elenco um jogador tido como indisciplinado, aquele que não respeita normas internas, desequilibra dentro e fora de campo. Essa história corre de boca em boca entre jornalistas amigos, ex-companheiros e até dentro das categorias de base, não confirmada, mas alimentada de modo persistente. Enquanto torcedor, fico com o coração apertado. Por um lado, entendo que um clube gigante como São Paulo não pode tolerar desrespeito, imposição de ego ou falta de comprometimento. Por outro, temo que a ação precipitada submeta o time à fragilidade técnica, dependendo de quem seria esse atleta punido. Crespo, homem sério, segundo admiro, não deve agir por impulso. Ainda assim, quem ouve os rumores acredita que ele já consultou o departamento jurídico e de futebol e estuda uma forma de formalizar esse afastamento sem criar clima pior ainda no vestiário. A versão mais comentada fala de incorrigibilidade. Alegações de atrasos constantes, atitudes ofensivas contra colegas, desrespeito a orientações táticas, tudo isso teria saturado a paciência da comissão técnica. Alguns afirmam que o atleta em questão já foi alertado por membros da direção que o São Paulo é maior que qualquer um. Mas o aviso teria sido ignorado, e agora a página estaria virando. A torcida ouve isso com um misto de alívio, se for verdade, e receio, quem será? Porque imagino que muitos no elenco têm seus litígios internos, mas poucos seriam o ponto de ruptura. Crespo, desde que assumiu, mexeu bastante no ambiente. Traz com ele a mentalidade vencedora que vemos em quem já brilhou como jogador, mas também a cobrança implacável. O técnico valorizou desde o começo o comprometimento coletivo, o respeito ao cronograma e a humildade dentro da instituição. Há quem diga que ele também tem fama de ser firme atrás das cortinas. Portanto, se rumores chegarem a ponto de afastamento, não será surpresa para quem o conhece bem. Vejo, no torcedor comum, discussões acaloradas. Alguns clamam para que o clube corte na própria carne, afastar quem conflita com o espírito do clube. Outros advertecem que o São Paulo sempre teve insondáveis dores de elenco, e agir mal pode trazer reações violentas. Eu mesmo divago. Quem será? Será alguém com perfil de estrela, alguém que costuma vestir o manto com arrogância? Ou será alguém que vinha ganhando confiança demais, esquecendo as regras? Dentro dos bastidores, circula que o jogador-alvo já é monitorado, seus passos são observados, suas relações com companheiros são vigiadas. Em treinos, dizem que alguns realmente se retraem quando ele está por perto. Comportamentos estranhos são relatados por funcionários adversos. Gestos ríspidos, discussões baixas, rispidez em conversas que precisavam ser amenizadas. Há boatos de que ele se recusa a treinar em determinadas condições, ou reage mal a críticas. Isso, claro, é rumor, mas o ruído está grande. Há quem comente que o afastamento será primeiro administrativo, o jogador seguiria treinando separado, sem viajar com o grupo, sem atuar, até que haja um acordo para reabilitação ou saída. Esse modus operandi agradaria quem quer preservar o ambiente, mas já existe quem diz que isso pode criar insatisfação em quem o vê namorando exclusão sem chances iguais de redenção. Se o São Paulo fizer isso, estaria optando pela saúde coletiva em detrimento do capricho individual. Lembro-me de casos do passado, aqui no Morumbi e em outros clubes, em que atletas desacertaram feio e foram punidos com exclusão. Alguns voltaram melhores, outros não voltaram jamais. No contexto atual, a diretoria sabe que qualquer lance brusco será sim debatido pela imprensa, pela torcida e pelos atletas. Então, segundo o que me contam, ela exige que Crespo apresente justificativas claras, não para nós torcedores, mas internamente para respaldar decisão. Vejo um paralelo inevitável com temporadas anteriores.
sempre que um jogador parece inatingível, surge no elenco uma tensão, uma rachadura, um atrito que se alimenta. No São Paulo, convivi com momentos em que o clube ficava entre a cruz e a espada, punir um jogador estrelado ou manter a autoridade com risco de perder talento no campo. Esse nó velho reaparece nos rumores de agora. De minha parte, torcedor que acompanha semana a semana, tento ler nas escalações, nas entrevistas e nos recuos táticos, sinais de que alguém está por um fio. Quando o jogador aparece deslocado, fora da forma, ou quando sua ausência repentina é justificada por lesão leve, muitos já levantam o dedo da especulação. É esse tipo de pista que hoje enche redes sociais e roda nos bastidores do Morumbi. É inevitável que alguns queiram se antecipar, já sei quem é, já vi quem vai sair. Mas como torcedor prudente, guardo reserva, até que Crespo anuncie, é tudo rumor. Ainda assim, com a pulsação acelerada. Se for confirmado, pode marcar o reinício de uma era de disciplina forte no clube, ou uma ferida difícil de cicatrizar. Fico a imaginar as conversas por trás das portas fechadas. Crespo convocando o diretor, dizendo, não queremos clima ruim, mas também não posso tolerar quem quebra o coletivo. Alguém respondendo, temos que tomar cuidado para não abalar o elenco que vem em evolução. Outro balanço, vamos dar chance de retratação, mas se não entender, será saída. Nessa dança, quem segura a lanterna é sempre quem erra. Também me lembro, o São Paulo não é terra de terra arrasada, todo clube precisa de liderança. Quando um jogador se acha acima das regras, contamina. E nesse momento crítico da temporada, com pressões por resultados, Crespo e a direção sabem que não podem dar brecha para conturbações internas que corroem autoestima e foco coletivo. Vejo a torcida discutindo, uns dizendo que, se for alguém titular, será um baque, outros argumentando que é necessário para dar exemplo. Tenho amigos que dizem que a faxina vai começar, não só com o jogador, mas com outros comportamentos duvidosos que se acumularam. Alguns afirmam que até atletas reservas preocupados já estão ajustando postura, temendo virar notícia. Entre nós, torcedores das arquibancadas, também contamos as horas para ver quem veste faixa de capitão, quem é chamado no microfone da TV e quem é esquecido nas convocações. Se o rumor for levado adiante, a expectativa será enorme. Alguns irão apoiar abertamente, outros reclamarão de vaidade do técnico ou da diretoria. Me pergunto se haverá apelo. Se o atleta resistir, buscará advogado, apela à torcida, repercussão em redes sociais. Já vi isso acontecer, me deixem voltar, prometo mudar, não me desfavoreçam. Isso pode virar drama, circo ou redenção, depende de quem é, de quem está por trás. E Crespo poderá ser colocado entre fanáticos e críticos, duro demais ou permissivo antes demais. Muitos dizem que o limite já foi ultrapassado. Que o futebol moderno exige cobrança, rendimento, entrega total. Que média de comportamento tolerável já não cabe mais no São Paulo que almeja retomar glórias. E que se o ponto de ruptura foi atingido, não há outro caminho senão a ruptura oficial, afastamento, multa, negociação ou desligamento. Eu, como torcedor, desejo que tudo isso seja fruto de falatório, mas me preparo para versões mais duras. Se for verdade, é um divisor de águas. Pode selar o momento em que Crespo assume o comando pleno do elenco, mostrando que ninguém está acima do clube. Ou pode gerar uma cicatriz que afete clima, confiança e rendimento em campo. Em muitas especulações vejo comentários de que o departamento de futebol vem conversando discretamente com outros clubes, sondando possíveis destinos para esse atleta indisciplinado, caso o afastamento seja inevitável. Rumores falam até de clubes de menor expressão ou até do exterior disposto a acolher. Mesmo que não se confirme, isso demonstra que os bastidores já se movimentam para amortecer o impacto interno. A meu ver, será inteligente separar o fato da emoção. Se o jogador for afastado, será um recado forte para quem entrar, ou respeito irrestrito ao coletivo, ou saída. Mas não pode gerar ressentimento espalhado. A comunicação interna tem que ser impecável. Crespo e diretoria terão de costurar essa ruptura com profissionalismo. Imagino ainda a reunião que abrirá o processo, com advogados, conselho de futebol, departamento jurídico e técnico. Alguém preparando um documento, cláusulas de multa, termos para reabilitação, mas tudo discreto, pois vazamentos são letais nessa hora. E bem sabem que um vazamento errado derruba reputações, agride mentores, contagia ambiente. Sinto que alguns jogadores mais jovens já ensaiam postura de se posicionar, apoiar a decisão ou criticar internamente. Alguns que outrora toleravam abusos agora podem sentir que o novo tempo chega. E isso muda hierarquias dentro do vestiário. O líder formal e informal vai olhar, medindo apoio.
Crespo, se for hábil, surgirá como baluarte, se falhar, pode virar alvo. No plano esportivo, a consequência imediata será ajustar esquema tático, limpeza de relações e recarga psicológica. Se o atleta afastado fosse titular ou peça de rotação, haverá desfalque sensível. Se for reserva, o choque simbólico será menor. Mas em qualquer hipótese, o recado será recebido por todos. Quem chega ao São Paulo precisa respeitar. O clube não é abrigo de ego inflado. Como torcedor, bebo água fria nessas horas. De longe, observo o rostinho dos jogadores em coletivas, suas frases, quem elogia quem fica em silêncio. Vejo nas redes, craques adjacentes comentando sutilmente respeito acima de ego. Clube é maior que tudo. São pistas sutis, mas que ganham potência quando se junta rumor, expectativa e futebol. Estaria o influente jogador da casa, aquele que chegou menino, cercado de expectativa, sendo alvo. Alguns palpites correm com base em atitudes anteriores em outros clubes. Mas prefiro não citar nomes, pois nada confirmado. Posso dizer que entre aqueles de perfil combativo e de personalidade forte muitos já respiram um ar mais contido nos treinos. É visível na atitude. Mantenho a fé de que Crespo, que até aqui me pareceu tecnicamente equilibrado e humano, administre com sabedoria. Que não haja arbítrio, que haja diálogo, oportunidade de reparação, mas que a autoridade não seja atacada. Para mim, seria simbólico demais ver o São Paulo virar referência de disciplina dentro do futebol brasileiro novamente. Se o afastamento transcender rumor e se tornar realidade, será chamado dia de ruptura. Mas ruptura também pode nascer como nova era, de rigidez tática, mentalidade de guerra e união. É esse São Paulo que almejo, vencedor dentro e fora das quatro linhas, onde postura vale tanto quanto gol. E se for necessário cortar para curar, que se corte. No fundo, ao escrever essas linhas, sinto nó na garganta. Gosto de acreditar que esse boato é exagero de torcedor e jornalista. Mas dentro de mim bate aquele desejo de ver ordem e respeito reinando no Morumbi, e não permissividade. Se for para executar essa medida, que seja para impor vigília sobre quem vestir a camisa, para cobrar alma e caráter. Restará ver como Crespo reagirá, se endurecer, se suavizar, se acenar possibilidade de reconciliação. E como o jogador-alvo lidará com isso, se aceitar recolhimento, se rebater, se buscar redenção ou confrontar. No torcedor, ficaremos atentos. Cada convocação, cada omissão, cada declaração será lida como pista. O rumor acende a chama da expectativa. E finalmente cabe desejar que, seja ele quem for, as consequências não se reverberem negativamente no ambiente interno. Que o elenco se mantenha coeso, que o foco no campeonato não se perca. Que Crespo, se for realmente afastar, o faça com respaldo, clareza e um discurso que una e explique, não que dívida. Para nós, torcedores cheios de paixão, resta aguardar notícias, entrevistas, telefonemas de dirigentes, decisões oficiais. Que o rumor ganhe confirmação ou dissipação, mas que o São Paulo saia disso mais forte, mais unido, mais profissional. Se o indisciplinado for enfim afastado, espero que sirva de aprendizado para todos que sonham vestir esse escudo. Porque somos São Paulo. Porque exigimos excelência. E porque, quando o fogo da especulação assoma, só nos resta aguardar com fé, cobrar transparência e estar prontos para celebrar o acerto, ou lamentar o erro, mas, sobretudo, manter a chama viva por esse clube que amamos. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.